Olá! Então hoje, nossa aula de história, né? Vamos usar o livro começar pela página 16, tá? Vou mostrar aqui, mas vocês têm que acompanhar pelo livro de vocês, tá? Porque se eu ler pelo celular fica ruim. Bom, fazendo história. Relato de viajantes. Uma das maneiras de conhecer como eram as viagens na época das grandes navegações é ler o relato de navegadores como os portugueses Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Eles deixaram registros detalhados em seus diários de bordo. Leia a seguir um trecho do relato de viagem de Vasco da Gama, que partiu de Lisboa com uma esquadra de 4 navios e uma tripulação de 170 homens. Em maio de 1498, depois de 10 meses no mar, chegou a Calicut, na costa ocidental da Índia, inaugurando assim uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente. A chegada de Vasco da Gama a Calicut em 1498 marca o início de uma lucrativa rota marítima comercial entre Portugal, Ocidente, e as Índias, Oriente. A viagem foi impulsionada pela busca das valiosas cobiçadas especiarias. Acima, detalhe da tapeçaria do século XVI, representando o evento. Então, nós vamos ler um relato, né, da viagem de Vasco da Gama, que ele fez para as Índias, tá? O que é relato? Qual a função do texto relato, né? Desse gênero textual relato? Então, a principal função é tornar conhecida uma ação. Então, ele relatou sobre a viagem, né? Então, ele está falando sobre o que ele fez. Então, uma ação ou sequência de ações já ocorridas. Ele já fez essa viagem, então ele está relatando o que aconteceu durante a viagem. Então, uma viagem já aconteceu, ele vai falar sobre isso. Então, a gente relata o que já aconteceu, certo? E ele vai falando detalhes desse acontecimento, dessa viagem. Então, a principal função do texto, né, do gênero relato é tornar conhecida uma ação ou sequência de ações já ocorridas. Por exemplo, quando se conta como foi uma aula, de que forma um jogador fez um gol, ou como um crime ocorreu. Por exemplo, estão sendo produzidos relatos. Ok? Bom, sobre o caminho entre a Europa e a Ásia, essa rota das especiarias que eles falam aí, era feito por terra, o que levava muito tempo. Eu vou colocar aqui no grupo, vocês podem olhar, uma foto que eu fiz, que eu printei das viagens, né, dos portugueses em busca dessa rota alternativa para chegar nas Índias. Por quê? Eu vou ler aqui, ó. Essa rota das especiarias, lembra que a gente viu sobre os temperos, né, as especiarias que eles usavam, o comércio que eles faziam? Essa rota era feita por terra até as Índias. Só que existiam muitos perigos, olha lá, e levava muito tempo, demandava grande esforço e tinha custo elevado, era muito caro. A partir de 1453, os turcos bloquearam as passagens terrestres dos europeus até o Oriente. Então, encontrar uma nova rota passou a ser essencial para o comércio português, que também era limitado no mar Mediterrâneo por causa do monopólio italiano. Também tinha um problema, né, com os outros no meio do caminho para chegar até as Índias, ele passava por outros territórios, né? Então tinha a dominação dos italianos, que aí vocês vão aprender mais para frente. Então, por isso, por conta dessas dificuldades, que era caro e tudo, eles buscaram, né? Por isso, durante quase 100 anos, os portugueses navegaram, quer dizer, foram pelo mar, né, em direção ao Oriente, em busca de uma rota marítima para chegar à Índia. Então, eles iam, nesse trecho,
terra. E aí eles levaram 100 anos para descobrir uma nova rota, né, pelo mar. Então quem começou a buscar, acho que nem viu, morreu antes, né, porque eles levaram 100 anos para descobrirem, para aprenderem, para se aventurarem pelo mar. E ir pelo mar, na verdade, era mais rápido, né? Só que era desconhecido esse caminho, né? Lembra que eu falei para eles chegarem no Brasil? Então eles iam por mares, aí eles achavam que tinham monstros. Então era muito antigamente, né? Não tinha o conhecimento que tem hoje. Então foi 100 anos para descobrir essa rota, né? Esse caminho mais rápido para chegar às Índias, lá no Oriente, na Ásia. O relato da viagem de Vasco da Gama, narrado em primeira pessoa, quer dizer, ele fala, né? Ele que fala, é um documento da época que narra as viagens dos portugueses. Trata-se de uma fonte importante para entender a história, né? A história de como os portugueses chegaram ao Brasil, né? Tudo que eles passaram antes. E aqui a gente vai lendo que durante esses 100 anos eles enfrentaram muitas dificuldades, muitos perigos, né? Eles podiam se perder. Se vocês vão ler agora, a gente vai ler agora, vocês vão ver que eles se perderam, né? Eles enfrentavam longas calmarias. O que são as calmarias, né? Era muito tempo sem vento. E as embarcações, elas eram a vela, né, antigamente. Então, elas dependiam do vento para seguir viagem, né? Então, eles enfrentavam muitas dificuldades, certo? E aí a gente vai ler agora esse trecho para vocês entenderem um pouco mais, tá? Então, vamos lá. No sábado, eu não vou ficar apontando muito, vocês acompanhem no livro de vocês. Eu vou começar na página 16 aqui, e depois ir lá para cima, a finalização na página 17. Certo? Então, vamos lá. No sábado 8 de julho de 1497, partimos do porto do Restelo, para seguir nosso caminho, rogando para Deus, nosso Senhor, nos deixasse acabar a missão em seu serviço. No sábado seguinte, avistamos as Canárias. Ao anoitecer, continuamos viagem pelo Rio do Ouro. A cerração foi tão intensa nesta noite que Paulo da Gama se perdeu de toda a frota. Estava combinado que quem se perdesse deveria seguir em direção às ilhas do Cabo Verde. Foi o que fizemos. No domingo 23 de julho, avistamos ao amanhecer a Ilha do Sal. E logo daí, a 1 hora, vimos 3 navios. Eles também haviam se perdido do Capitão Moore. Seguimos juntos nossa rota até que nos faltou o vento. Andamos em calmaria até a quarta-feira pela manhã. Tá vendo? Então, não tinha mais vento, então eles ficaram na calmaria até